Qual que é a sua filosofia de vida hoje? Como que você vê a vida? Você vê em conflitos, em guerra, você tem isso mais presente para você e você acaba achando que a vida é difícil por essas coisas ali estarem acontecendo? Ou a sua filosofia de vida é de paz? De que as coisas acontecem e que sempre aparece uma solução para um problema que você está passando? E a sua filosofia de vida acaba sendo uma filosofia mais tranquila, mais harmônica? Qual que é a sua hoje? Responde essa pergunta. Quando a gente entra um pouquinho mais a fundo sobre essa filosofia de vida, a gente consegue entender de onde que isso parte, onde que isso inicia, como que você tem e como que você controla esse pensamento, como que você começa a mudar ele. Quando você vê uma situação acontecendo e aquilo causa alguma reação em você, isso dispara um sentimento e o sentimento gera uma emoção. Então, quando você tem algum sentimento que ele lá atrás pode ter sido não tão positivo, você fica meio que receoso de passar por aquilo ali de novo, pelo medo da sensação ser igual ao passado. Então, essa parte eu vou te explicar um pouquinho com uma história, que eu entendi melhor esses 3 pilares da personalidade, que dá para explicar melhor como você entende onde você está, entender mais, estar consciente da sua evolução ali no momento e como que você progride e busca esse caminho para a evolução que você pretende. A história é a seguinte: imagina que uma sala a gente tem um padeiro. E o padeiro, como você sabe, é aquele cara experiente ali que tem toda uma habilidade em fazer um pão. E ali na frente dele ele tem todos os ingredientes necessários. Quando ele olha para aquela mesa, ele já sabe o que ele vai precisar pegar e o que ele vai precisar descartar para ter esse pão bem feito. Então ele pega ali, começa a colocar os ingredientes na bacia, bate tudo, até formar uma massa, coloca lá a massa para crescer e depois joga essa massa no forno. O pão cresce, fica aquele pão bonito, um pão fofinho, um pão que dá para comer. Esse é o resultado do padeiro. Ele tem aquela experiência, ele tem aquele passo a passo de como chegar, ele tem uma segurança para fazer isso e ele sabe que o sentimento de fazer é bem melhor do que de deixar de fazer, e que o fazer é só você buscar uma estratégia, um passo a passo para você conseguir fazer bem feito. E do outro lado, na outra sala, a gente tem um engenheiro. O engenheiro, como você também sabe, é aquele cara muito inteligente que estudou vários anos ali na faculdade e ele, por ter todo esse conhecimento complexo, quer fazer um pão lá para impressionar a gata e ele começa a se colocar naquela situação. Como ele tem um conhecimento de toda essa área da engenharia, que é uma área muito complexa, que você precisa estudar realmente, senão você acaba não passando. Então, o pão ali parece uma atividade simples. Só que o máximo que ele precisou fazer até então para ter esse pão em mãos foi lá na padaria e comprar esse pão do padeiro pronto. E quando você vê um pão ali pronto em si, são vários ingredientes juntos que formam um só. Então fica meio difícil de você separar o pão ali na sua mente simplesmente olhando sem saber uma receita. Então ele começa ali a fazer esse pão, ele começa a jogar os ingredientes que ele acha que precisa. Joga o trigo, joga o ovo, joga a manteiga, joga e bate lá, começa a bater até ele formar uma massa homogênea, depois coloca lá no forno e espera o pão crescer. Só que ele vê que com o passar do tempo, o pão ele começa a dourar em cima, porém ele não começa a desenvolver. Nesse momento ele fica meio que receoso com aquilo ali, porque como que isso acontece? Ele está esperando ali o pão crescer, então ele aguarda ali mais um pouquinho. Só que aí o pão começa a queimar em cima, começa a dar cheiro de queimado, o pão não cresceu, ficou aquela parada baixa e ele não entende como uma coisa tão simples ali para ele pode ter dado errado, sendo que ele tem conhecimento sobre uma área muito mais complexa. E se você olhar um prédio, você sabe que aquilo ali é feito de tijolo, é feito de massa, é feito de vergalhão. Você consegue montar ele na sua cabeça. Mas agora, para você deixar um prédio retinho, para você alinhar e lembrar também da pressão que faz o chão, isso daí você precisa de um conhecimento. Nesse momento que ele tem esse resultado, ele acaba se vendo incapaz de fazer aquilo ali novamente. Essa experiência, ela traz um pouquinho do primeiro pilar dessa personalidade. Esse primeiro pilar a gente chama de ego.
O ego é quando você vê uma situação ali e você pensa sobre ela. Ele é meio que um guardião ali dos seus sentimentos. Então o ego, ele pega, ele vê uma situação e você pensa se você deve fazer aquilo ou não. E você começa a julgar o porquê que você deve fazer aquilo ou não. E as razões para a gente não fazer são ridículas. São medos que não fazem sentido. E quando você começa a ter esse desconforto, é porque o seu eu, ele está gritando mais alto do que você, de dentro para fora, e quer buscar uma melhora. Porque se você está se sentindo incomodado onde você está, hoje, seja lá com um relacionamento, seja lá com um profissional, é porque o seu eu, ele está gritando, querendo mais. É porque o desenvolvimento pessoal, ele é para querer mais, é uma evolução, você está numa evolução constante. E quando você não consegue controlar as suas emoções, você acaba se tornando refém das suas escolhas. Porque você chega mais tarde lá em casa, aí pá, chega lá, dorme, tira uma soneca, aí você tá lá pensando na vida, aí você olha e porra, poderia ter feito diferente lá. Como é que teria sido se eu tivesse feito diferente aquela hora? E agora eu não consigo mais. Aí você acaba gastando essa energia mental para solucionar um problema, para você se sentir mais confortável em uma zona segura. O ego, ele faz isso. O ego, ele quer te proteger de situações onde ele te mostra que as experiências passadas, algumas foram negativas, e por algumas terem sido negativas, isso pode tomar um peso maior na sua decisão se você não tiver um controle das suas emoções. O segundo pilar é o ID. O ID é a identidade da pessoa, é quem ela é. Como ali a gente tinha uma pessoa de identidade do padeiro, que ele tem todas as habilidades ali para fazer todos uns pães, uns bolos, ele se sente seguro ali e ele tem uma maestria em fazer isso. Do outro lado a gente tem um engenheiro. O engenheiro, ele tem a identidade do engenheiro, ele tem facilidade e o estudo, as habilidades para fazer coisas de engenharia. E algumas pessoas, elas têm umas habilidades que elas já vieram mais cedo. Elas conseguiram desenvolver melhor, talvez pelo tipo de criação, ou como elas foram entendendo melhor a vida, e elas simplesmente agiram. Isso também é uma identidade, porque é uma identidade pessoal da pessoa, quem ela é, como ela é. Então, essa é a identidade, é quem a pessoa é, que a identidade passa como um filtro entre o ego e o superego, que eu vou entrar agora. O superego é quando você tem uma conversa com o seu ego. O superego, ele é um conselheiro. Quando você vê uma situação ali acontecendo e você sente um empurrãozinho para você ir, e quando você decide sobre isso, você pensa uma coisa, você não se sente tão bem com aquilo, mas você gera um pensamento para mudar um pouco esse estado emocional e você conseguir fazer aquilo e tomar aquela ação. Esse é o superego. Além desses três, tem um quarto que ele é o alter ego. O alter ego, ele é... Eu vou te explicar depois, e primeiro eu vou te explicar um pouco sobre a emoção, que aí depois eu consigo vincular com esse alter ego que você talvez pegue melhor. A emoção, ela é o que vai decidir se você vai conseguir avançar numa maestria incrível. Se você tiver um controle sobre ela, você vai ter um controle incrível sobre a sua vida, você vai conseguir ir escalando os degraus e vai evoluir muito. E também, se você tiver medo, se você tiver insegurança, se você não tiver o controle dessas emoções, você acaba se tornando refém. Porque quando uma coisa é para acontecer, você hesita por medo. Medo é a falta de controle dessas suas emoções. É como você age em respeito a ela. E quando você começa a ter um desenvolvimento, você tem essa parte da emoção e você precisa lidar com ela. Você então começa a se deparar de situações onde você está mais preparado emocionalmente, e por mais que aquilo ali não traga um resultado tão positivo, você acaba estando mais no momento, aproveitando ali a situação, porque você entende a sua emoção e você dá valor a ela. Você acaba aproveitando mais, você vai estar em lugares mais felizes, você entendendo isso. Você vai buscar uma evolução
E o seu eu interior, ele quer crescer. Por isso que ele grita mais alto, por isso que ele pede faz, por isso que isso te incomoda tanto. Então ele vai em busca de ações. Algumas ações elas são negativas, mas isso você vincula e equilibra com o caráter. Se alguma situação for ferir o caráter, sai dela. Mas agora, se for de crescimento e você vê que aquilo ali não vai ferir caráter nenhum, que não tem por que você imaginar isso, então uma ação ali, se você hesitar em fazer ela, é seu ego te lembrando que alguma experiência passada não foi tão boa, e se você não tiver um controle sobre essas emoções, você acaba não agindo. Você acaba ficando parado na retaguarda e acaba passando por essa situação, mais uma delas, e não tem uma resposta sobre aquilo. E quando isso acontece, é curioso, porque a gente fica pensando, e se realmente foi, como é que vai ser? Quando você não vai em uma situação, o seu sistema psicológico, ele vai queimar mais energia, ele vai investir mais energia em soluções. Ao invés de depois você deitar lá no travesseiro e você vai pensar, como poderia ter sido? Se eu tivesse feito isso? Se eu tivesse falado isso? Não, você vai começar a ver essas situações como situações onde você pode ir fazer alguma coisa e ter essa resposta. E você abrindo uma porta dessas respostas, você acaba entendendo melhor o que você precisa e o que você não precisa usar para passar sobre determinada situação. Quando as emoções elas já são mais bem controladas, a gente começa a ter uma base na segurança ali de o que você realmente sente e o que realmente te auto-sabota. Porque quando você sente e entende aquilo ali acontecendo, você acaba tomando uma ação para fazer uma mudança. Porque você vê que é uma parte da evolução e que aquela mudança, ela vai te fazer você sair daquela realidade antiga. Aquela mudança ela vai fazer você seguir por uma outra realidade, onde essa dúvida ela vai estar respondida e aqui em cima, nessa outra realidade, outras coisas vão estar acontecendo. Que para você chegar nessa, você precisa ter um controle melhor sobre as suas emoções, em como elas acontecem aí dentro, porque você vai subindo de nível, as coisas elas vão ficando maiores, elas vão ficando mais desafiadoras, e quando você tem o controle sobre essa emoção, você não passa por dificuldade alguma. Um exemplo é quando você vê uma situação acontecendo, você vê uma pessoa com desempenho melhor do que o seu, você não consegue lidar com a emoção daquilo ali. Você se auto-sabota também, achando que você não tem habilidade para fazer aquilo ou que você é muito ruim. Esquecendo também que aquela pessoa, para ela fazer aquilo, ela simplesmente teve que ir em busca de uma estratégia para fazer aquilo ali bem feito. Então, se você estiver disposto a atingir o mesmo objetivo, é só você perseguir o mesmo caminho. É só você pegar as coisas, entender um pouco a analogia de como a pessoa vê as coisas e aplicar isso, e equilibrar isso em você, que é basicamente a parte do alter ego. O alter ego ele é o quê? Ele é o outro eu, é aquele eu que fica gritando ali, que na verdade é o seu eu, só que o seu eu superior. O eu diferente de quem você é o agora. No momento que busca a mudança, ele é o depois dessa mudança concluída. Então vamos colocar a situação que você está passando ali pela rua e você vê uma gata interessante, você quer ir ali conversar com ela, quer trocar uma ideia, e você começa a analisar uma situação. Faz isso hoje. Se você tem dificuldade em fazer isso, faz isso hoje. Quando você sai de casa, se depara com uma situação onde você para e analisa. Analisa quais são os sentimentos e as emoções que aquela situação ali vai gerar em você. Tenta entender se você vai ficar com medo, se você vai ficar com vontade de ir, mas alguma coisa vai te fazer brecar. E lembrando que quando a gente está numa nova realidade, é muito diferente de estar numa realidade onde pessoas elas já te conhecem.
Quando você está no meio dos seus amigos, eles já sabem quais são a maioria das suas personalidades. Então, para você gerar uma mudança, às vezes a gente se incomoda com o que os outros vão estar pensando, como vão estar julgando a gente. Então, esquece um pouquinho o julgamento, porque isso também faz parte de você controlar suas emoções. Quando você controla os julgamentos, você tem mais combustível para fazer uma ação. Então, quando você se depara ali diante de uma situação que você vai se colocar hoje, se veja de frente a ela, se depara com essa nova situação, chega de frente a ela e entende o que está acontecendo dentro de você. Quando a gente consegue controlar muito bem as situações e entrando nesse exemplo de você chegar numa mina desconhecida, você chega e você consegue ter uma habilidade muito boa com as suas emoções. Você consegue controlá-las muito bem e você lida com isso muito bem. Então você começa a conseguir ter uma conversa mais elaborada, você consegue a não ficar tão pensando na resposta do que eu vou falar, no que ela vai falar. Começa a aproveitar mais esse momento. Só que quando você não tem uma estratégia para alcançar o seu objetivo, você acaba chegando até um certo ponto, mas esse certo ponto ele te traz para trás porque você não tem a estratégia para continuar crescendo. Então você continua aqui no limite, só que sua alma ela quer mais, ela quer continuar crescendo, por isso que aí você se sente incomodado e depois quando você não tem uma resposta, você acaba ficando pensando no porquê isso deu errado, o que eu poderia ter feito. Quando você se coloca numa posição de buscar uma resposta, ela chega até você. Quando você investe o tempo em resposta para soluções, essas respostas chegam, como talvez chegou agora. Eu fiz um tempo atrás, há 2 anos, eu tinha um curso que era a Academia da Atração Alfa. Esse curso ele é exclusivo para homens e lá tem conhecimento do que eu fui testando em toda a minha vida, foi o conhecimento que eu fui pegando, adquirindo, fui colocando ali, coisas que eu testava e coloquei da diversa forma que vários amigos meus também, com testes que eu fazia com eles, também testaram e eram coisas que davam certo para mim e coisas que davam certo para outras pessoas, para outros amigos que eram diferentes de mim. Então lá tem o conhecimento que você vai conseguir pegar, usar para você, entendendo qual que encaixa melhor com a sua personalidade. Mas é simplesmente pegar, começar a ler e fazer. Esse treinamento ele estava saindo por R$ 197. Os alunos que pegaram ele, até o momento, eles investiram R$ 197. Mas, como você está vendo esse vídeo até agora, eu quero te dar um empurrãozinho nessa evolução para você conseguir atingir um nível maior. Eu vou fazer uma coisa aqui para você, só aqui nesse vídeo. Aqui embaixo, na descrição, vai ter um cupom de desconto que vai gerar para você 61% de desconto. Então, ao invés dele estar saindo por 197, ele vai estar saindo aí por R$ 77. Imagina, você ter um conhecimento ali na sua mão de 197 por 77. E tá aqui embaixo o cupom, caso você queira, é só ir pegar. E voltando, quando você controla as suas emoções ali e você se baseia no seu alter ego para tomar uma atitude, você acaba conseguindo ter um controle melhor das suas emoções, porque você sabe que após aquela situação e após você ir criando habilidade com as informações, com a estratégia, você vai conseguir subir os degraus. Tudo vai depender de como você vai ver as coisas e como você vai reagir a elas, como você vai controlar as suas emoções. Porque o mesmo desafio que eu tenho hoje sobre uma situação, ele tem um tamanho proporcional, um desafio lá atrás. Ele tem a mesma dificuldade, mas o que vai facilitar isso de ser resolvido é como eu controlo as emoções e como eu vejo aquilo. Se eu vejo aquilo com facilidade, aquilo ali vai ser fácil. Se eu vejo aquilo com dificuldade, aquilo ali pode me trazer um pouco de dificuldade de fazer aquilo e muitas vezes nem ser feito. Então é isso. Essa é a volta do Arena. Estamos de volta. Nós.
E olha, para você se decidir melhor se é isso mesmo que você quer ou se você está com medo de agir, porque a internet antes se provou para você uma coisa onde você faz negócios falsos, onde talvez alguns materiais que você adquiriu não são como prometido no inteiro. Então, o Academia da Atração Alfa ele tem uma condição especial para você lidar com esse problema e decidir se a sua ação vai ser pelo medo ou ele vai ser em busca dessa estratégia para você continuar evoluindo nessa parte específica que são as mulheres. Então ele tem uma garantia de um período de tempo que tem aqui embaixo também explicando. Então você faz o investimento e você fica ali com o livro fazendo teste para você saber se é aquilo mesmo que você está ouvindo aqui, testar por você mesmo, ver a mudança acontecendo e saber se realmente vale R$197 e como é o bônus que eu estou te entregando ele aqui, que você está pagando apenas R$77. Então dá uma olhadinha nisso, analisa, vê o vídeo de novo, entende melhor sobre o ego, sobre o D, sobre o alter ego, sobre o super ego e como aconselhar o seu ego a criar e se sentir mais seguro para te dar passe livre, para você fazer as coisas acontecerem agora, estando mais no momento. Então entenda isso e tire algum proveito dessa mensagem para você e é nosso. Tchau.